Paizinho, nós queremos te louvar, ó Pai. Paizinho, queremos te dar graça, dizer que tu és Sim, bem-vindo, tu és o nosso amor, nós te adoramos, desejamos, Senhor, tanto a tua presença. Senhor, nós reconhecemos o teu amor por nós, de enviar Jesus. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, o teu cuidado durante o dia hoje, com cada irmã, com cada família, Senhor, pela nossa vida. Nós sabemos que só em acordar já é uma dádiva, Senhor, vinda é verdade. tua, e nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por estarmos aqui. Sim, Deus. Queremos que o teu Espírito Santo seja sobre nós agora, nos ajudando, nos ensinando, porque, mais uma vez, Senhor, queremos falar, que nós não queremos falar nada se não tiver no seu coração, porque queremos compartilhar, Senhor, aquilo que está no teu coração. Senhor, nos usa para que possamos abençoar uma e podemos é, ser um canal de bênção, Senhor, para a vida de cada irmã, e cada irmã ser um canal de bênção para nós também, Pai, e para outras, ó Pai, que vão assistir, Senhor. Ah, Espírito Santo, seja sobre nós. Nós te pedimos que palavras são sementes, ó Pai, e nós pedimos, ó Pai, que cada semente, Senhor, possa cair num coração, Senhor, e possa frutificar em nome de Jesus. Pedimos ao Pai que não tenha nenhuma ação, Senhor, maligna, ó Pai, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, possa governar, possa direcionar esse tempo. Senhor, seja conosco, Pai. Seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo entre nós. Nós te amamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meninas, vamos falar sobre mansidão, né? Eu estava até conversando com as meninas antes e falei assim para elas, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, antes que eu gostaria de ouvi-las, né? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo assim que hoje, quando a gente começa a estudar sobre mansidão, a gente começa a pensar em algumas coisas. A Dani estava até falando que esse do livro, né? Ela fala de alguns testemunhos e fala bastante sobre a palavra, alguns textos que ela botou, vários textos, eu acho que algumas de vocês já ouviram, né, e leram esses dias, até porque são textos que ficam muito fortes quando a gente vai falar. Mas hoje eu estava pensando, né, que Moisés, a Bíblia diz lá, né, em Números, né, 12, fala, né, que Moisés era um homem mais manso nessa terra. Aí eu fiquei pensando, né, que, que é tão interessante que Jesus, ele fala dele, que ele veio como um Deus, né, e o homem, mas ele deixou, o Pai, né, Deus, deixou registrado pessoas aqui. Quer dizer, ele quer dizer que é possível, né? Que a gente possa ser assim. E aí eu fiquei olhando, falei, gente, se Moisés era o homem mais manso da terra, por que o Senhor levou ele e o próprio Deus fez o enterro dele, né? Eu falo que Deus fez o enterro de Moisés, que ninguém achou o corpo dele. E eu fiquei pensando em que momento Moisés ele quebrou, caiu, entendeu? Errou, porque ela fala de coisas no lar, que é o dom, é o fruto que a gente precisa mais exercer no nosso lar. Realmente, porque é a hora que a gente está fazendo alguma coisa, com o filho, com alguém, a gente sempre acaba perdendo a paciência, uma arrumação da casa, alguma coisa, isso acaba estressando. E, geralmente tem pessoas, mulheres, então, nós mulheres mesmo, ficamos mais agitadas com a casa.
né, principalmente com arrumação, e isso nos tira do sério. E a mansidão não significa que a pessoa é calma, ela é mansa, é totalmente diferente, né. Porque geralmente, por exemplo, eu já compartilhei isso com vocês, o meu marido ele é fleumático, né, então é uma pessoa muito tranquila. Mas lá antes de Jesus, dele ter um encontro verdadeiro com Jesus, ele era só calmo, né. Mas ele não era uma pessoa mansa, porque mansa a pessoa mansa, ela carrega dentro de si, ela carrega um Deus, ela carrega Jesus dentro dela. Então ela é transformada. Então, eu fiquei pensando em Moisés. Eu falei: "Gente, o que que acontece?" A rocha simbolizava Cristo. Ele tinha relacionamento com Deus, que Moisés foi um líder, né. Só que eu fiquei pensando na história dele, que Deus fez assim, Deus ele desenha as coisas para nós. Eu fiquei pensando em a gente aqui, né, no nosso grupo, que a gente vem estando junto, estudando junto, porque eu acho assim, esse tempo nosso aqui é tão especial, eu considero muito especial. Eu considero, assim, um presente de Deus, porque eu conheço pessoas, né, estou conhecendo vocês, né, e vocês nem moram no nosso estado, né, cada uma mora em um estado, e a gente acabou tendo um vínculo, e o único que faz esse vínculo, essa aliança, é Deus. Ele vai conectando pessoas, né. Então isso é muito especial. E eu fiquei pensando que o próprio Moisés, ele que escreveu a história lá de Abraão com Sara, com com Agar, né, que ela fala aqui do livro. E eu penso que o momento de de Moisés é o que a gente vive hoje, que são o que que aconteceu? Tem um texto na Bíblia, eu acho que eu marquei. Só que eu marquei, mas eu já não sei aonde eu coloquei ele, mas conforme eu vou falando, de repente vocês vão lembrar. Que Moisés, ele fala, né, que ele se irrita com o povo, né, mas quando ele bate na rocha, e que era Cristo, que ele não precisava fazer isso, ali ele está falando que o povo irritou ele, porque o povo só vivia reclamando, murmurando e tudo. E a gente tem essa tendência de sempre, dizer que a pessoa que é errada, né. Se a gente tem uma reação negativa, a gente coloca, aí o que me veio? Me veio o próprio Adão e Eva lá atrás, no jardim, né. A Eva olhou a fruta, foi enganada, tal, vai falar. Aí quando Deus pergunta para ele: "Ah, foi a mulher que tu me deste". Ah, entendeu? A gente está sempre colocando a culpa em alguém nas nossas reações. O porquê será? Aí eu fiquei pensando, será que é porque hoje a gente perdeu uma comunhão com aquele que, tipo assim, nos dá um temor, é o nosso modelo, é alguém assim que mexe com a gente, porque Moisés, ele acabou, e Deus, quando fala para ele que ele e o irmão dele, Arão, eles não iam pisar na terra, eram os dois. Porque, na realidade, ele fala do povo, que o povo estava ali, tipo, reclamando, reclamando: "Vocês querem água? Entendeu? Vocês querem? Então toma água". E eu fico pensando que Deus, não permitiu Moisés entrar, não foi por causa daquela atitude ali, naquele momento, assim, mas foi por causa a motivação dele era, tipo assim, não falar, é que Deus é misericordioso. Todas as vezes, eu estava até falando com a Paty quando ela botou a canção, porque todas as vezes que erramos, existe um caminho que que a gente precisa fazer, é um caminho de humilhação. O próprio Jesus, ele fez esse caminho, nos ensinando isso. É um texto que eu gosto, já falei com vocês sobre isso, que é o texto de
Filipenses 2, que ele fala sobre a humilhação e o próprio caminho dele, que a gente vai vendo o caminho de humilhação que o próprio Jesus fez, nos mostrando que, independente de qualquer reação, qualquer situação, a gente precisa se voltar para um relacionamento. E eu penso ali que, naquele momento, quando Moisés se irritou, ele não deu, tipo, glória, falar: "Ó, eu estou irritada com vocês", é como se ele falasse por Deus. Ele não poderia falar por Deus, entendeu? Porque Deus é misericordioso, se o povo se humilha, se arrepende, se eu me humilho e se arrependo, o Senhor, ele vem sobre nós com a misericórdia. E aí, eu estava eu estou compartilhando isso com vocês, como eu vi toda essa história da mansidão, entendeu? Hoje na minha vida. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, Moisés, eu fiquei pensando assim, poxa, ele foi 120, né? 120 anos, né? Da vida dele, com 40 anos, ele teve fases da vida dele. Deus permitiu que ele fosse um libertador, mas também que ele aprendesse lá a ler, a escrever, a fazer conta, a lutar, tudo porque ele ia escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus tem um propósito, ele pensa em tudo, ele sabe de tudo, ele sabe das nossas reações. Então, o que Deus espera de nós? Um caminho de quê? De humilhação, de arrependimento, de reconhecer. Aí nós vamos lá para H. Quando a gente chega lá na história dela, hoje a Nani estava até falando assim, não encontro nada de bom nela, né? A Nani falando comigo, gente. Aí eu falei assim, eu também não encontrava, mas hoje, assim, eu falei, Nani, hoje eu encontrei algo nessa mulher tão interessante, que como eu entendi que Moisés, naquele momento, entendeu? Sendo um líder, sendo um homem que viu, teve uma presença de Deus, teve um relacionamento com Deus, viu Deus, teve aquela história, mas naquele momento ele não teve misericórdia. E Deus é amoroso, Deus é paciente, misericordioso, Deus é bom, é bondoso, Deus é amor. E aí Moisés, é como se Moisés estivesse ali resolvendo a vida dele. O povo estava errado, beleza. Entendeu? Todo mundo mas e aí? E aí? E aí que vocês querem água? Então toma água, entendeu? Toma isso. Sem um pouco de misericórdia, entendeu? E é igual a história da Sara. Sara, uma mulher que se precipitou, vocês sabem da história, nem vou contar a história dela, mas vou falar da história, porque o livro aqui ela fala sobre H, e aí eu vou entrar nessa história dela, que foi a mesma coisa. A gente sempre tem que culpar alguém pelas nossas reações. A gente precisa entender que nossas reações não é culpa de ninguém, é o nosso relacionamento com Deus que a gente perde na caminhada. Ela fala sobre também a poda, né? Num capítulo aqui, ela fala sobre que ela vai mencionar de novo, né? Sobre a questão da poda, que ser podado é ser tratado, é ser moído, e essas coisas não são tão fáceis. Ela dói, que é uma disciplina, é algo que Deus quer de nós. Essas coisas, mas é para nos amadurecer, é para que a gente chegue mais perto de Deus. E a H, quando ela quando a Sara dá eu creio que a H, ela era uma serva, né? Eu acho que nem chegaria a ser uma escrava, assim. É uma escrava, mas foi dada a Sara. Eu creio que ela devia ser bonita, né? E a Sara era de costume, né? Vocês sabem que era de costume e tal, vocês sabem a história de dar a mulher, quando a mulher não tem filho, que lá era a mulher estéril, precisava ter, enfim, e eu fico pensando na questão quando a H rejeita, né? Rejeita a Sara, porque
E eu fiquei pensando, falei: "Gente, eu faço às vezes algumas coisas assim". Às vezes, isso, se torna para nós o quê? Uma soberba, porque fala da nossa independência. Sempre quando a gente, se encontra no lugar, quando, por exemplo, a gente fica irritada quando alguém tira as coisas do lugar, não faz algumas coisas que a gente quer, a gente se torna uma pessoa o quê? É fechada, independente, resolve achando que a gente tem, o domínio de controlar as coisas, e a gente acaba não tendo o domínio de controlar nada. E eu penso que ali naquele momento a Agar era escrava. De repente ela se relaciona com Abraão e está grávida. Então, ela já se sentiu num patamar lá em cima, entendeu? E aí começa o quê? Começa a esnobar a Sara, entendeu? E aí a Sara, por sua vez, que foi ela que colocou a H nessa situação, já começa, tipo, colocar a culpa em Abraão. Entendeu? Que provavelmente, é lógico, Abraão já tinha uma palavra de Deus que ele ia ser pai de multidão, então ele falou: "Bem, se não é da Sara, é dela". E aí eu acho que no meu pensamento, acho que ele até ficou confuso, então deve ter dado um agradozinho para ela, entendeu? E aí ela começa a se crescer em cima da Sara. Beleza, aí a culpa é de quem? A gente não ela vai pegar e botar a H para fora, a Sara bota. Ah, não, mas a culpa seria de quem? Dela, porque ela se precipitou, ela não teve, e é tão interessante que hoje eu fiz dar uma pesquisada sobre a H e eu achei interessante que quando ela vai para o deserto, eu acho que são desertos, lugar que a gente não deve ficar, né, a gente passa. Passa que são lugares difíceis, mas que o Senhor, ele se a gente passar nesse deserto com ele, vai ter provisão, vai ter água. E o tão interessante que a H ela ela tinha vários deuses, mas quando ela vai para ser escrava ali, serva de Sara, ela começa a conhecer um Deus só. Então eu imagino ela grávida, sendo humilhada, né, por Sara e foge, porque por 2 vezes ela fugiu, né. Uma vez ela foi, a segunda vez parece que eles entraram em acordo e ela foi para o deserto de novo. Eu creio que ela estava indo de volta para a casa dela da primeira vez, e eu vejo que ali, naquele momento, ela deve ter ido, num caminho de humilhação, sabe. Porque quando a gente começa a ser, acuada de algo, se a gente não escolhe um caminho de humilhação, eu acho que a gente não consegue fazer um caminho, assim, de volta, né, com Deus. E aí eu penso que ela foi ali naquele momento se humilhando, pedindo a Deus, entendeu? E foi quando o anjo apareceu para ela, e que é tão interessante, né, que ela o Senhor fala para ela ir voltar e se humilhar. E isso ficou, assim, muito hoje quando eu estava lendo, né, na minha cabeça, eu falei assim: "Senhor, nós precisamos entrar nesse caminho de humilhação". E eu fiquei pensando assim: o "Que que tem a ver a mansidão com isso que eu estou compartilhando com vocês", sabe? Mas eu falei até para as meninas antes, falei: "Eu precisava compartilhar com vocês, porque foi tudo isso no meu pensamento enquanto eu estava lendo o livro, pensando em mansidão", porque a mansidão ela gera o quê? Uma paciência. E a paciência, a gente gera também obediência, porque H, ela ouviu a voz, ó, Sara, H, ela se humilhou, ó, volta, vai lá e se humilha. Ela não poderia fazer uma escolha ali? Não.
eu estou com um filho na barriga, eu estou longe de todo mundo, não, eu vou questionar aqui com Deus, não, não vou não, volto. Mas no mesmo momento ela se arrepende, porque ela chega lá para Sara, e ela se arrepende, ela volta a estar debaixo da da Sara. Aí imagina que o que Sara tornou a fazer com ela. Olha, mais ainda, porque a gente cresce. Quem se humilha, somos nós, porque entendemos o nosso caminho. E eu acho que o caminho de humilhação é um caminho de obediência, porque é o caminho de que Jesus fez. Lembra que eu falei para vocês em Filipenses 2? Ele obedeceu até morte e morte de cruz. Então, existe um caminho para nós. E hoje eu fiquei pensando, eu falei: "Senhor, me dá esse eu quero que o Espírito Santo gere o fruto de mansidão dentro de mim", entendeu? Mas eu só consigo enxergar do momento que eu reconheço uma soberania, reconheço uma autoridade. E eu creio que se a gente reconhece a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus em nós, a gente consegue ter, a mansidão dentro de nós. Eu me lembro, como eu falei para vocês, que eu vivi muito tempo com meu marido, que ele ficava dentro de casa 15 dias sem se falar. E a minha casa era muito pequenininha, então a gente se esbarrava muito, né, dentro de casa, imagina. E ele ficava mudo, mas eu eu não era, eu ficava quieta, mas dentro de mim, às vezes, quando ele passava, várias vezes eu pegava de cima da mesa, assim, e puxava uma faca. Falei assim: "Nossa, agora quando ele passar eu vou passar meter a faca nele". Eu desejei a morte dele várias vezes. Então, automaticamente, lá, igual Mateus 5 fala, o quê? Eu assassinava ele, várias vezes. E eu tinha mansidão? Eu só estava quieta, entendeu? Eu só estava simplesmente não era uma pessoa de falar, de agredir com palavras, entendeu? De brigar, de fazer, mas quem conhece nosso coração? É o Senhor. Ele conhece as nossas atitudes, ele sabe. Eu creio que quando ele deu uma palavra para Moisés, que ele não iria entrar na terra prometida, nem ele nem Arão, porque o Senhor conhecia o coração dele. O Senhor queria que, que, que Moisés falasse para o povo que eles tinham errado, mas que o Senhor era misericordioso e era bondoso. Mansidão fala de bondade, de paciência e amor. E que o Espírito Santo gere isso no nosso coração. E quanto quando eu falei para a Nani hoje, que eu falei assim: "Nani, eu acho que eu descobri algo bom nela", foi quando o anjo falou para ela: "Ó, vai, volta e se humilha". E ela não questionou e foi e fez esse caminho. Pensa que foi difícil para ela. Gente, nós somos mulheres. Algumas coisas para nós é muito difícil fazer. E ela teve aquela atitude de se humilhar. Agora, com certeza, ela também chegou no extremo dela de se sentir a melhor, que é aonde eu entro, que a gente não entra na questão de se humilhar, de reconhecer, porque a gente está sempre certo, ou botando culpa em alguém, entendeu? Sobre as nossas atitudes, porque nós sabemos o que agrada a Deus e o que aborrece o Senhor, porque o nosso caminho hoje é um caminho de volta ao jardim, de volta ao jardim perfeito. Nós estamos aqui nessa terra nos preparando para voltar para o jardim perfeito, aquele que o Senhor fez. E através de quem? Através de Jesus, pelos ensinamentos dele. Então, talvez, ouvindo vocês, que eu queria tanto ouvir,
E a gente pode compartilhar mais sobre isso, né, porque, a mansidão para mim é o fruto que também que eu oro a Deus para ser gerado no nosso coração. E só existe um caminho para a gente alcançar isso, é o caminho da humilhação, se humilhar, reconhecer que a gente depende, que a gente precisa, que o nosso caminho é esse, ó, ir para a cruz, nos arrepender todos os dias. E outra coisa, ó, lendo a palavra hoje, vendo esses a palavra falando, eu falei: "Senhor, é impossível o reino de Deus ser vivido sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível falar do reino de Deus e sem andar independente, entendeu? Andar com as nossas forças, com a com a o jeito que a gente anda, né, do dia a dia, acho que às vezes a gente, com essa correria que a gente está correndo tanto, que a gente levanta e esquece, a gente lembra que tem que, tomar um banho, lavar a cabeça, "Ah, tal, vou correr porque eu tenho que trabalhar, ah, porque eu tenho que fazer alguma coisa, fazer aquela", e a gente acaba se tornando o quê? Independente. Mas são coisas tão pequenas, estão passando tão rápido na nossa vida, que a gente se esquece disso. Entendeu? Esquece que a gente está se tornando independente. E que quando alguém vai nos cobrar alguma coisa, eu conversando com vocês agora, eu me lembrei de um fato de muitos anos atrás, né. Eu até encontrei essa irmã em Jacarepaguá e falei para ela, ela falou: "Nossa, eu sempre as pessoas que são muito rejeitadas, que foi o caso ali de H, ela foi rejeitada, a Sara teve ciúme, então vários sentimentos ali, gente. A gente está falando assim, mas se vocês pensarem bem, se entrassem na história, porque eu gosto de entrar nas histórias da Bíblia, e eu gosto de me sentir, assim, igual alguém ali. E eu fico imaginando, e eu era como eu fui, como eu compartilhei com vocês, uma pessoa muito rejeitada, e e as pessoas que são muito rejeitadas, elas querem servir, fazer alguma coisa, quer sempre fazer alguma coisa. Então, nessa época, eu me lembro que tinha uma menina que eu conheci, e ela ia fazer uma festinha para a filha dela, mas todo mundo do grupo, assim que eu cheguei, cada um ia fazer uma coisa, e eu fazia bolo. Aí eu pedi que eu queria fazer bolo da criança, eu queria fazer uns docinhos que eu fazia de leite ninho, aí eu queria fazer tudo. Tudo para poder ajudar, me sentir bem ali no grupo, envolvida e tudo. E aí fui para a casa da irmã para fazer e comecei a fazer, fiz o bolo e daqui a pouco eu não ia dar conta do doce, aí pedi uma menina que nem sabia fazer, deleguei a ela, saiu umas formiguinhas meia torta, tadinha a menina se esforçou para fazer o doce. Eu fiquei em falta. Eu aprendi uma lição com isso, né, e aí uma irmã veio e me amou, né. Eu creio que ela me amou, ela falou assim: "Olha, você não precisava fazer todas as coisas, você tinha". E na hora eu fiquei muito irritada com aquela irmã. Eu fiquei irritada, eu falei: "Nossa, eu estava ali para servir, eu fiz isso, fiz aquilo, fui ali, assado, peguei aquilo para fazer, e ela veio me chamar atenção, entendeu, falar que eu devia fazer uma coisa só, focar, que não sei o quê". Por quê? Naquele momento, eu não entendi, na realidade, o que eu precisava ser trabalhada, o meu caráter, eu não conseguia enxergar essas coisas. E depois de muito tempo, de anos depois, eu encontrei essa irmã, falei: "Nossa, hoje eu entendi, naquele momento que você falou comigo, que você estava me amando, me ensinando, porque eu não ia dar conta de fazer várias coisas, com alguém eu ia ficar em débito", entendeu? Era uma festa, a criança ia ficar sem um doce, ficar sem uma coisa, porque eu abracei tudo querendo fazer e não ia conseguir. Mas eu, por causa da minha dificuldade, eu quis agradar e me enrolando toda, e a irmã só estava me amando. Hoje, eu entendo algumas coisas. Então,
A mansidão, para mim, é o fruto. A mansidão falou também muito comigo em relação a isso. Em algumas coisas da nossa vida, eu realmente ela falou uma coisa certa, mexe muito no nosso lar, na nossa vida, no dia a dia, porque altera muito. Às vezes a gente está na rua, alguém buzina em cima da gente, aí a gente já fica chateada com aquilo, ou a gente vai num lugar, não tem mais aquilo. São reações que a gente vai tendo, que a gente vai. Aí você pode falar assim comigo, poxa, André, a gente está nesse mundo, a gente é humano, a gente vai errar. Beleza, mas nós estamos aqui para um ajudar a outra, e a gente tem um Deus dentro de nós. Quem é ele? É o Espírito Santo que está dentro de nós. Jesus foi e falou que ia deixar o Consolador. E ele deixou o Espírito Santo. Mas às vezes a gente está tão numa atividade, fazendo tantas coisas, que a gente esquece de perguntar ao Espírito Santo o que, que ele quer de nós. E a gente acha que as coisas estão certas. Aí dá ruim lá na frente, a gente fala, Senhor, ajuda a gente nessa batalha, ajuda isso, entendeu? E na realidade não é batalha nenhuma, entendeu? Somos nós mesmos. Porque, imagina, Eva deu mole lá atrás, aí ela culpa Adão. Adão culpa ela. Moisés culpa o povo. H culpa Sara. Sara culpa H. E Sara, automaticamente, você vê lá que Sara culpa Abraão. E Abraão, por sua vez, deve falar: não, Deus falou para mim que ia me dar filhos, e Deus, pela misericórdia do Senhor, o Senhor fala para H, fala que ela também seria, entendeu? Que o filho dela ia ter uma multidão, né? E Abraão entendeu, mas Deus não fez isso por causa de Agar, não. Deus fez isso por causa da promessa dele com Abraão. Para vocês verem como Deus é misericordioso. Aí eu fiquei pensando que assim, gente, por isso que o Senhor recolheu, falou, vou recolher você, Moisés. Entendeu? Porque você não deu a chance, não falou que o povo, que eu sou um Deus de misericórdia. Mas eu creio que Deus só quer um caminho para nós, meninas, se arrepender. A gente reconhecer, entendeu? Que precisamos de Deus. Que, ansiedade, aflições, qualquer coisa, o nosso lugar é ir para Deus, é ir para o Pai. Então é isso, meninas. Queria compartilhar com vocês que, para mim, a mansidão, tá? E também fala quando se fala da bondade de Deus, fala sobre perdão, entendeu? Vai gerar várias coisas, porque fala do amor de Deus. Mansidão fala do amor, imagina. Porque há um texto que, assim, que ela colocou aqui, né? Que é um texto que ela bota, eu acho que foi em Mateus 11. Alguém está com a Bíblia aberta, gente, para mim? Mateus 11, de 28 a 29. Que ela fala sobre: vinde a mim, todo vós que está cansado, É. sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, né, o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Amém. Achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acho que a gente pode terminar mesmo aqui, né, a minha fala com esse texto. E mais acima, que eu achei interessante, que de cima, o versículo 25, né, fala assim, ó, Jesus, o Salvador dos humildes. E o texto que ele fala, ó, vinde a mim, todos vós que estão cansados. É porque a gente precisa se entregar, entendeu? A gente segura muita onda, a gente quer fazer tudo, quer resolver tudo. Aí ele fala, gente, para, entendeu? Porque eu penso que a atitude de Moisés foi essa, entendeu? O povo enchendo a cabeça dele, entendeu? Fazendo barulho. Aí ele falou, gente, Deus, eu creio que Deus não ficou chateado com ele porque ele bateu, não.
foi simplesmente porque ele não falou que Deus era misericordioso, que ia ter misericórdia daquele povo, que aquele povo que tinha que se arrepender de tanta murmuração. Porque ele faz aqui um chamado, ó, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, entendeu? Mas ele fala que é para aprender dele, aprender de mim, aprende como eu sou, manso e humilde. Ele não fala de novo de humildade? E a gente é soberbo. O orgulho nos tira do lugar. Tem até uma canção, né? Que eu gosto. Essa soberba nossa de achar que a gente pode tudo, que a gente faz tudo, que está tudo no nosso controle, nos tira da comunhão, nos tira do jardim. Esses dias a Dani até me deu uma aula de jardinagem, porque eu tinha uma planta aqui, aí eu tinha ela e joguei ela fora. Aí eu falei, não, porque eu quero uma, porque eu tinha visto na casa da Kelly. A Kelly tem uma gordinha, estava bonita, verde, brilhosa, e a minha estava estranha. Aí eu saí canando e falei, vamos comprar uma planta? Aí eu fui comprei a bichinha. Aí cheguei aqui, botei ela dentro do vaso e taquei água, taquei água, taquei água, e a bichinha foi ficando amarela, amarela. Aí um dia eu falei, meu Deus, o que aconteceu que ela está ficando amarela? Aí fui pesquisar que ela estava ficando amarela, porque eu botei muita água. E eu falei, Deus, antes da gente fazer alguma coisa, tentar achar que a gente sabe de alguma coisa, a gente precisa fazer o quê? Fazer uma pesquisa. É assim mesmo com Deus. A gente precisa conhecer Deus e saber o que agrada a Ele, para a gente poder o quê? Obedecer a palavra. Para você aprender a obedecer a Deus, você precisa conhecer a palavra, conhecer o que Deus quer para mim e para você. Nós precisamos conhecer o que Deus quer. Nós não somos independentes. Essa não é a nossa vida. Amém? E aí, meninas? Agora queria ouvir vocês. Só um pouquinho, mas queria. Vai, Dani. Ai, gente, eu queria fazer um parêntese no que a Andrea falou sobre H. Gente, Andrea, foi com você que eu compartilhei que a H tem falado muito comigo? Não. Eu compartilhei com alguém Aí, que a viu? H tem falado muito comigo esses dias. E teve uma coisa que você falou aí que eu achei interessantíssima. Que você falou assim, que você se identificou com H, né? Você falou duas coisas, mas a primeira foi essa, que você se identificou com H e você achou coisas boas em H, né? A nossa visão, quando a gente lê a palavra, a gente se identifica mais com Sara, né? Porque a gente fica assim, ai, mas coitadinha da Sara, a Sara fez, ela. Mas se a gente for olhar para a história, para ali, para a palavra de Deus, quem tomou a iniciativa de dar a escrava H para Abraão, não foi o Abraão que quis pegar a escrava e levar para e ter um filho com ela, mas foi a própria Sara. Ela quis fazer ela se fez Deus, né? Ela se fez Deus. Ela quis trabalhar, fazer o trabalho de Deus. E aí, quando ela entregou Agar, né, para Abraão, Agar se viu ali, coitada, numa história. H.O. era estrangeira. Deus ama os estrangeiros. Ama, Começa por aí. ama, ama, Dani. Ama. Era estrangeira, era uma mulher e era uma escrava. E se você for pegar Moisés em Deuteronômio, e em Números, em Levíticos, você vai ver que Deus, ele sanciona leis a respeito do estrangeiro, da mulher e da escrava. Ele cria leis para proteger essas pessoas, para proteger. E H era os três. Deus protegeu na lei a mulher, a escrava, o escravo e o estrangeiro, né? Então,
a gente percebe que Sarai, ela teve uma atitude que está lá no versículo, eh, no versículo espera aí, deixa eu achar aqui o versículo 5. Sarai, quando ele vai ela vai falar com Abraão que a Agar está olhando para ela com desprezo, porque ela estava grávida, claro, a senhora dela não consegue engravidar, já era velha. Ela se sentiu, né, ela se sentiu o quê? Uma mulher que não era vista, uma mulher que era escrava, uma mulher que era estrangeira. Então ela estava completamente fora ali, né, da caixinha. Que ela quando ela se viu grávida de Abraão, o líder, né, ela sentiu que ela era vista, que ela poderia, né, de certa forma, achar o lugar dela ali na aldeia, ali no clã. Vamos pensar nisso. E aí Sarai, quando ela vai falar com Abrão, presta atenção no que ela fala: "Este ultraje feito a mim é culpa sua". Olha só, gente, ela culpa Ela culpa, Abraão, né. né, ela culpa Abraão, sendo que ela que levou a escrava para Abraão, não foi Abraão. Né, então ela não se responsabiliza, mas ela culpa Abraão. E aí ela fala assim: "É verdade que dei minha escrava para dormir com você. Contudo, ao perceber que estava grávida, ela começou a olhar para mim com desprezo". Aí presta atenção no que ela fala: "Que Adonai decida quem tem razão, eu ou você". Pronto. O que que aconteceu? Abraão ficou em cima do muro, porque Agar estava grávida de um filho dele, e ele nunca teve um filho, e o sonho dele era ter um filho, era uma promessa de Deus dar um filho para ele, né. Então ele falou assim: "Ó, eu não vou ficar no meio de vocês 2 não, dessa briga não". Ele entrou, ficou no meio, acho que esse aí foi o erro de Abraão, né, ficou em cima do muro. E aí ele falou: "Olha, você decide o que é melhor", e ela vai lá, né, e começa a tratar mal Agar. Agar, não suportando os maus tratos de Sara, ela vai embora para o deserto, ela faz o quê? Ela foge. Foge. E o melhor dessa história, gente, é que o Senhor, ele é misericordioso, como a Andrea falou, ele é bom, a essência dele, ele expressa a bondade dele em tudo que ele Amém. faz, porque ele é bom. E o que que ele faz aqui? É a primeira vez na história do Antigo Testamento que o Senhor chama uma mulher pelo nome. E ele fala assim: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e aonde você Sim. vai? Ele sabe de todas as coisas, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele nos ama, o Senhor, ele é intencional, ele nos conhece pelo nome, ele sabe quem nós somos, né? Então aí o Senhor conversa com ela e fala: O que que o Senhor faz, gente? Ele manda ela voltar para a senhora, como a Andréa falou, e pede para ela se submeter à autoridade dela. O que que a Agar faz? Obedece. O coração dela não tem arrogância. Ela já está humilhada por demais, ela já foi muito humilhada. Então o Senhor olha para dentro do coração dela. Né, e o Senhor vai lá e fala que ele vai aumentar os seus descendentes, que eles serão tantos que não se poderá contar. E o Senhor começa a abençoar a vida dela. E ela é a primeira pessoa na palavra de Deus que chama o Senhor pelo nome, que ela dá um nome ao Senhor, né? Qual o nome que ele dá? O Deus que me vê. Eu realmente vi o que me vê e permaneci viva. Ela viu Deus, ela declara isso e ela fala: "E eu permaneci viva". E ela simplesmente vai lá e obedece e se submete à senhora dela, apesar dos pesares, né. Então a gente percebe nessa história que ela foi mansa,
Dentro da humildade, como a Andrea diz, existe a bondade, a amabilidade e a mansidão andam juntas. Ela foi paciente em esperar, né? E ela também, gente, ela foi corajosa ao voltar. Ela foi obediente, ela foi corajosa, né? Ela recebeu algo que nenhuma estrangeira havia recebido ainda do Senhor, que foi ser chamada pelo nome, né? Então, assim, o que que nós podemos ver diante dessa história que o Senhor fala conosco, está falando conosco hoje, né? Que apesar dos nossos sofrimentos, apesar das humilhações que você tem passado, o Senhor está te vendo. Ele te conhece pelo nome. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Quando ele fala, pois sou manso e humilde de coração, é o único versículo que ele fala do coração dele na Bíblia, em todo o Evangelho. Ele é manso e humilde de coração. O Senhor se agrada dos humildes. A palavra de Deus diz que os humildes eles receberão o reino dos céus, né? Então, é difícil a gente ser dentro do nosso lar. Isso aqui tudo aconteceu dentro da casa lá de Abraão e Sara, dentro do lar, né? O Senhor, ele nos conhece, ele nos ama. Então, toda humilhação que um dia nós passamos, o Senhor está vendo, ele vê. E ele traz sobre nós, gente, não só a mansidão, mas ele nos encoraja a sermos mansos e humildes de coração, a sermos pacientes. Essa foto aí que está atrás da Paty, na minha, que é a foto lá dessa lição, né, da lavanda. A lavanda, o campo de lavanda, a lavanda traz calmaria, né? A lavanda, ela traz, ela nos deixa tão calmos, né? Que ela exala através das folhas, ela exala através das flores, um cheiro suave, né? De calmaria. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos ter decisões nas nossas vidas voltadas para a mansidão, voltada para a humildade, porque isso agrada o coração de Deus, isso é a essência de Jesus, né? Então é possível expressar a mansidão no nosso dia a dia, nas nossas conversas, é possível. Tá aí Agar para nos ensinar, sabe, essa história tão linda e tão marcante, né? É o que o Senhor quer de nós, ainda mais nos nossos dias, onde o amor tem se esfriado, aonde nós não encontramos mais paz. Olha aí, a guerra de Israel, do Irã, né? A guerra dos Estados Unidos, que também entrou nessa guerra. O mundo está em guerra, né? Mas nós podemos, mas a graça de Deus, a mansidão, a amabilidade, a humildade, a bondade, ela está acessível para nós, para cada uma de nós. Basta a gente escolher, né? Obedecer a Deus, basta nós escolhermos ter a coragem de voltar, né? De pedir perdão, de se perdoar. Basta nós termos a coragem, porque isso é poder de Deus, a mansidão é poder de Deus. E nós vamos ser mulheres mansas, nós vamos ser mulheres humildes, porque isso agrada o nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém mais quer compartilhar? Eu creio que o Espírito Santo vai seguir comunicando ao nosso coração, né? Porque a Dani cooperou bastante, né? Foi bem além, bem precisa aí, pontuando, na realidade, fechando esse tempo, e que o Espírito Santo siga comunicando ao nosso coração, né? Aquilo que ele quer falar. E mais uma vez eu quero, então, agradecer a Deus, agradecer a vida de cada uma de vocês, dizer que
nós somos, mulheres que o Senhor nos chamou, nos escolheu, e que queremos meu desejo é compartilhar Jesus, né, e ver que o reino de Deus é difícil, é tomada força, tem que querer Jesus, tem que todos os dias ir para a cruz, renunciar a nossa vida, esse esse é o chamado, né. Mas antes da gente encerrar, queria falar 2 coisas para vocês. Uma é que, semana que vem, é o último capítulo, né, do livro, nós vamos falar sobre domínio próprio, e semana que vem, nós vamos ter uma surpresa para vocês. Aí eu gostaria que vocês, aquelas que sempre estão aqui com a gente, vocês puderem avisar para poder estar juntas, né. E o outra a outra outro mover que eu ia falar para vocês, que a Nani, ela está, fabricando já os nossos cadernos, que eu fiz um videozinho hoje, depois eu vou deixar lá no grupo para vocês, e a gente algumas irmãs já me deram o endereço, né, já falaram, eu acho que eu já falei para vocês qual o propósito, pelo menos os 50 cadernos, né, a gente quer ofertar, vocês só vão pagar o frete e a oferta que vocês, quiserem, né, semear, mas eu queria incentivar vocês de vocês, não pegarem, assim, só para vocês, mas de dar para alguém nesse tempo, porque eu creio que é um modo da gente compartilhar o reino, um reino com alguém. E nós somos mulheres, hoje mesmo, como a Nani estava fazendo a gente estava fazendo na época, como é que fala, Nani? Você que faz testando, né, para fazer o caderno. E aí fez esse, né, para mim, e eu já estou escrevendo algo para um próximo caderno, né, que o Senhor tem me dado. E eu creio que esses cadernos vão abençoar muito a vida das irmãs, entendeu? Porque eu creio que é algo que nasceu no coração, assim, do Senhor, para a gente poder, compartilhar. É uma coisa simples, sabe? É uma linguagem bem simples. Eu creio que vai ser um tempo bom para a gente sentar na mesa com uma amiga, ou para dar de presente para ela, porque todo esse tempo que a gente está falando aqui sobre o fruto do Espírito, sobre Jesus, eu creio que vocês vão poder sentar com esse caderno e vão poder compartilhar com outras pessoas, com outras mulheres, também desse mesmo modo que a gente está fazendo aqui, nessas lives, vocês vão poder fazer isso com alguém. Então, eu creio que isso é algo que vai abençoar a vida de alguma pessoa. Vocês vão lembrar desse nosso tempo aqui e vão poder contar o testemunho de vocês para alguém e fazer, eh, e lançar semente. Essas 2 coisas que eu queria falar com vocês, para vocês semana que vem. Não esquecer de falar com a irmã, para a gente estar aqui, que vocês vão ter uma surpresa, e para vocês, nos dá, né, o endereço, e eu creio que até sexta-feira, se Deus quiser, a Nani vai fazer a cotagem aí, né, Nani, de como vai ficar, os endereços das pessoas, o frete direitinho, e vocês não pedirem só para vocês, sempre pedir para alguém, alguma pessoa, levar essa semente aí, em nome de Jesus. Senhor, obrigada pela vida de cada irmã, Senhor, aqui presente, Senhor, que tem honrado esse compromisso de estar conosco. Que o Senhor venha nos dar toda a graça, toda a mansidão, todo o fruto que a gente precisa, Senhor, para desenvolver, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos revelar aquilo que
que é preciso confessar, para aquilo que é preciso se arrepender, que só o teu Espírito faz isso, Senhor. Nos convence do nosso pecado, da tua justiça, do teu juízo, e que possamos, Senhor, ter sede a cada dia, de estar contigo, de te buscar, de te conhecer, para te obedecer, para te agradar, para ser como Jesus, para ter o caráter de Cristo e transmitir essa luz, esse fruto para outras pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Oro também por essa noite, Senhor, que o Senhor venha renovar nossas forças, Amém. renovar nossa fé, nosso ânimo, nosso vigor, nossa esperança, tudo que a gente precisa para viver um novo dia, Senhor. Amém. Dia após dia, sem se preocupar, que sejamos mulheres segundo o teu coração, Amém, Jesus. em nome de Jesus. Obrigada pela vida de cada irmã Amém. desse grupo, aquelas que não puderam participar. Que o Amém. Senhor venha alcançar de alguma forma, Senhor, e continuar falando, tratando, atraindo a sua atenção em nome de Jesus. Oro também por aquelas que estão enfermas, Senhor. Sim, O Jesus. Senhor venha derramar, Senhor, a tua cura, Derrama, Jesus. Sim, teu Pai. renovo, Cura, Senhor, Jesus. restauração. Restaura, Jesus. Restaura, Pai. Em nome de Oh, Jesus, a Senhor, em saúde nome de das nossas Jesus, irmãs, Pai. Senhor, de todos aqueles que estão enfermos nesse Sim, momento, Senhor. Jesus, cura, Nós Pai. colocamos nos teus Amém, braços e Jesus. confiamos que o Senhor é aquele que vai curar e Amém, restaurar, em Jesus. nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenhamos uma noite de paz,